Aleluia. A palavra que Deus ministrou meu coração essa tarde, enquanto eu descansava da minha vigília de ontem, que foi forte também o que Deus fez naquele lugar, quebrou tudo ali, muita maldição quebrada, muita obra maligna desfeita, muita gente caída que foi renovada. Aleluia. E Deus fez uma grande... Porque assim, irmão, a festa na presença de Deus tem que ser para te restaurar, para te levantar, para te restituir. Esse negócio de fazer festa para Deus e sair de cabeça baixa, com cara de derrotado, fraco, aleluia, oprimido, esse negócio aí não foi para Deus não, foi para o homem. Porque quando a festa é para Deus, irmão, a palavra de Deus diz que o povo começou a chorar. Neemias falou: parem de chorar, não é momento de chorar, é momento de se alegrar. Aleluia. Cada um pega a sua porção aí, come, enche a barriga, porque quando se enche a barriga não tem tempo para choro. Alegrava na presença do Senhor. Aleluia. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Aleluia. Aleluia. Tem o tempo de chorar, mas quando é o tempo de se alegrar, se alegra. Se alegra porque é tempo de vitória. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Aleluia. Gosta estreito. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18 apenas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 18 apenas, para uma breve meditação na presença de Deus. Garganta vai embora. Diz assim a palavra do Senhor: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Toma posse da tua vitória, sentando e dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, para Jesus chegar a essa conclusão e expressão, o fato começa no versículo de número 13 do capítulo 16, fala de um episódio no relato de Mateus muito conhecido e chamado pela epígrafe da versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, de A Confissão de Pedro. E nesse relato diz o evangelista Mateus, que era publicano, que Jesus e os seus discípulos se retiram para as partes de Cesareia de Filipe, e ali eles têm um particular com Jesus Cristo. Porque, amados, nós que temos um ministério público, temos por obrigação manter alguns momentos em particular com Deus. Porque nos momentos de particularidade são os momentos que mais Deus revela coisa profunda e sobrenatural. Apesar das grandes obras que Ele realiza em público, das coisas grandes que Ele usa os servos para falar e para realizar, são nos momentos de particularidade em que, aleluia, Deus Ele separa para revelar as coisas profundas, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas do seu evangelho.
Portanto, eu entendo que crente que não separa momento com Deus é crente que não tem intimidade com Deus. E crente que não tem intimidade com Deus, infelizmente não pode dizer que tem conhecimento de Deus. Porque o conhecimento é revelado no secreto, irmão. O Salmo de número 25 declara dizendo que o segredo do Senhor, em outra versão que a revista atualizada diz, de João Ferreira de Almeida, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança, ou o seu conserto. Se você quer conhecer as particularidades de Deus, busque a intimidade com Ele. Para ter intimidade com Ele, não pode ser, aleluia, na presença de terceiros, porque aí deixa de ser intimidade e torna-se uma coisa pública. É por isso que eu não concordo com essa história de vaso, tá na rede social fotografando. Eu estou orando e dá o clique, faz a selfie. Eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou subindo um monte. Essa história aí é pura hipocrisia para querer mostrar uma espiritualidade que não tem. Porque servo que é espiritual, que tem intimidade com Deus, que conhece Deus, não precisa estar se exibindo em nenhum dos canais digitais para mostrar que é alguma coisa. Porque se você quiser mostrar que é alguma coisa, mostra para Deus, irmão. Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Capítulo 2, versículo 17, 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus. De que jeito? Aprovado. E o que significa ser aprovado? É não ter do que se envergonhar e manusear a palavra da verdade. Manejar bem. Então, crente que maneja bem a palavra e não dá o que falar, para Deus é aprovado. Já foi cantado aqui sobre Daniel. Já foi cantado aqui sobre o crente fiel. Já foi cantado aqui, aleluia, que você tem que ter conhecimento, que você tem que ter intimidade, que Deus está pelejando pela tua vida, que Deus está junto contigo nessa causa, que você não é afilhado, você é filho de Deus, que Deus não é teu padrasto, Deus é teu pai, que você tem um registro, uma identidade perante Deus. Então, se você tem tudo isso na presença de Deus, porque muitas das vezes nos encontramos, aleluia, tristes e decepcionados, sabendo que embora o homem nos decepcione, Deus nunca nos decepcionará. Aleluia. Por isso que você tem que ter intimidade. E o tema que eu quero subordinar essa mensagem é: conhecer não é saber. Conhecer não é saber. E você vai entender por quê. Quando o discípulo, no momento de particularidade com Jesus, chega às partes de Cesareia de Filipe, a palavra do Senhor diz que durante um diálogo, Jesus, ele abre esse diálogo com uma pergunta. E quem faz uma pergunta quer uma resposta. E para ter uma resposta, você tem que abrir a boca para falar. Jesus pergunta aos seus discípulos, diz a Escritura no versículo de número 13: quem dizem os homens? Que homens são esses? É os que seguiam a Jesus, é os que vinham de todos os cantos da terra em busca de uma intervenção, de uma solução, de algo que resolvesse os seus problemas sem compromisso. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa palavra ser fala de essência, fala de identidade. Jesus queria saber o que aqueles homens tinham na cabeça em relação à sua identidade. Quem eles pensavam que Jesus era? A Escritura diz que várias foram as respostas. Os discípulos, eles começam a responder. Olha, Senhor, versículo 14. Uns, disseram eles, João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Ninguém tinha
uma certeza definida acerca da identidade de Jesus. Eles o comparavam a personagens históricos que, da mesma forma, foram usados pelo Pai para proclamar a justiça, revelar o reino e trazer de volta o povo dos pecados seus para uma vida de santidade na presença de Deus. Todos esses homens cujas identidades foram comparadas com Jesus tiveram o seu papel preponderante na história do povo judeu e fizeram a sua parte, mas eles tinham a sua própria identidade e ninguém sabia dizer ao certo quem era o Filho do Homem. Ninguém sabia dizer ao certo quem era Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem procura a Deus só quando precisa não tem ideia de quem seja aquele a quem ele está em busca de algo que satisfaça a sua necessidade temporal. Quem só procura a Deus para uma solução de problema, não tem nele permanente a certeza de quem na verdade é aquele a quem ele está buscando. Essa é a razão de muitas igrejas estarem inchadas nos últimos dias de pessoas que vêm para a igreja, que adora, que louva, que glorifica, mas quando o vento sopra, quando a água agita, quando a terra treme, quando o leão ruge, ele é o primeiro a voltar para o lugar da onde Deus o tirou. Sabe por quê? Porque não tem definida em si a identidade daquele que ele afirma adorar em espírito e em verdade. Quantos são os obreiros que estão por aí nas baladas da vida, que já foram usados por Deus, já pregaram a palavra de Deus, já frequentaram a denominação, já fizeram parte integrante de uma cúpula ministerial e hoje está por aí fazendo a vontade do diabo, está por aí se depravando, sabe o que é isso? Falta de conhecimento de Deus. Porque quando Deus usa Oséias para denunciar e confrontar a cúpula ministerial levítica que estava zelando do santuário naqueles dias, ele não diz que foi pela falta de sabedoria que eles foram destruídos, mas foi pela falta do conhecimento. Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E porque rejeitaste o conhecimento, sacerdote, eu te rejeitarei a ti, para não seres sacerdote diante de mim. E lá em Malaquias 2:7 diz: mas os lábios do sacerdote guardarão a ciência. O que é ciência? Conhecimento. E da sua boca buscarão a lei. Por quê? Porque ele é o mensageiro, o anjo do Senhor dos Exércitos. A razão de muita gente estar se perdendo hoje é porque a sua boca não tem retido conhecimento de Deus. Tem meditado em coisas que, embora sejam envolventes, mas em nada cooperam para a salvação
e estabilidade na presença de Deus. É gente se dedicando a coisa supérflua e esquecendo o principal, que é a dedicação ao estudo sistemático da palavra de Deus. A palavra continua sendo a base que mantém o crente de pé. O crente pode não falar em línguas. O crente pode não ser usado nas profecias e nas revelações. O crente pode não operar milagre. Mas se ele conhecer a Deus pela sua palavra, pode soprar o vento, pode tremer a terra, pode chover, pode agitar o mar. Ele permanece porque ele sabe em quem está crendo. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Versículo 32 do capítulo 8 de João. E a verdade vos liberta. Sabe por que a Escritura fala as portas do inferno? Porque porta que elas não prevalecerão contra a igreja, porque porta é um instrumento que serve para dar acesso. Lembra do capítulo 10 que nós lemos de João? Um pouco mais acima, alguns versículos anteriores, Jesus vai dizer: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, acesso. Sabe por que tem muito crente que faz parte de igreja local, que está acessando lugares que não convém, que corrompem, que contamina, que leva direto para o inferno, porque não tem conhecimento de Deus? A palavra de Deus diz que naquele dia a terra, aleluia, se encherá do conhecimento de Deus. Vai chegar um tempo de fome na terra, mas não de comida. Vai chegar um tempo de sede na terra, mas não é de água não, disse o profeta Zacarias, mas é do conhecimento de Deus. Vão atravessar de um lado para outro buscando conhecer Deus, e não vai ter mais acesso. Sabe por quê? Porque quando teve, não se preocupou. Não se preocupou. Aí depois vai chorar o quê? O leite derramado, como diz o outro. Por isso Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6, ele adverte dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Torne-se para o nosso Deus, que é grande em misericórdia, porque não são os meus caminhos os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve caem no céu e aleluia, sobre a terra, e a rega e a faz produzir, brotar, e dá semente àquele que semeia, e pão o que come, assim será a minha palavra, não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Quando a pessoa deixa de lado a superficialidade e se integra a Deus em busca de uma profundidade, Deus envia sua palavra e enche de conhecimento para a pessoa saber aonde ela está pisando e com quem ela está se envolvendo.
Tem crente aí que não sabe nem onde está pisando. Está pisando num verdadeiro campo minado, porque quer viver uma vida dupla. À noite está na casa de Deus, durante o dia só Deus sabe onde é que se encontra. À noite está com a cabeça, aleluia, concentrada, ouvindo a pregação. Durante o dia só Deus sabe o que ela anda ouvindo. À noite, aleluia, está dando lugar para Deus. Durante o dia está dando lugar, só Deus sabe para quem. Sabe o que é isso? Falta do conhecimento de Deus. Porque se conhecesse Deus, o temor do Senhor guardaria o seu coração de todo mal. Porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é árvore de vida para livrar dos laços de morte. Crente que não teme a Deus é porque não tem conhecimento de Deus. E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas aquele que despreza o temor está enfadado ao fracasso. Deus manda te dizer nessa noite: conhece a Deus. Conhece a Deus. Porque é o conhecimento de Deus que vai te libertar. E o conhecimento de Deus só procede de uma fonte, não tem uma fonte paralela, só tem uma fonte, e essa fonte é a, aleluia, palavra de Deus. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. Deus orando, Jesus orando pelos seus discípulos no capítulo 17 de João, quando chega no versículo 17, aleluia, ele ora ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única forma de você se afastar do mal e se apegar ao bem é deixar a palavra governar o teu coração. O sábio Salomão declara dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. No capítulo 4 de Provérbios, o mesmo sábio declara: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem muita gente que está abrindo o coração para coisa errada, mas está fechando o coração para o que é certo. Eu quero te dizer nessa noite: manda para o inferno essa inversão de valores e começa a te ajustar à vontade de Deus. Porque treva para Deus continua sendo treva, enquanto para muitos as trevas estão sendo luz, e a luz está sendo trevas. Para Deus treva continua sendo treva, não muda. Mas aquele que é luz, esse, aleluia, tem acesso às grandezas do Evangelho. Aleluia. Quem é o filho do homem? O povo todo dividido, porque a falta do conhecimento faz isso, traz divisão. Cada um com uma opinião diferente. Não é assim que funciona. Todos têm que ter a mesma cabeça, todos têm que ter o mesmo propósito, todos têm que ter uma mesma unidade. A palavra de Deus diz que temos uma só fé, um só batismo, bebemos de uma só água espiritual, e nós servimos a um só Senhor, que é sobre tudo e em tudo. O Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Foi isso que manteve o homem chamado, no capítulo de número 5 de Gênesis, Enoque. A Escritura diz que durante 65 anos da sua vida, ele andou com Deus, teve filhos e filhas. E depois de 300 anos andando, pregando, ensinando, falando, testemunhando e dando lugar para Deus, a Escritura diz que Deus toma Enoque e ele não é mais achado. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 4, fala: louvado seja o nome do Senhor, acerca de Enoque. E chega no versículo de número 5 dizendo, aleluia, que Enoque, antes de ser trasladado, ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé, versículo de número 6, é
é impossível agradar-lhe, porque importa que aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar, irmão. Crente que não se aproxima de Deus não tem conhecimento. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Só crê se quem se aproxima. Tem que se aproximar. Se não tiver envolvimento, não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Eu sabia antes de casar com a minha esposa, eu sabia quem era ela só de ouvir falar, mas eu passei a conhecer quando eu vim morar com ela aqui dentro de casa. Lá fora era só sorriso, só coisa boa, só tranquilidade, só felicidade. Quando eu comecei a conviver da porta para dentro, meu irmão, aí o negócio ficou mais estreito. Nem todo dia foi de alegria, nem todo dia foi de sorriso, nem todo dia, aleluia, foi de carinho. Mas sabe o que é que me firmou com ela? Foi justamente conhecer esse outro lado aí. Foi conhecer. Hoje eu conheço. E eu não troco não, irmão. Troco não. Porque às vezes o estresse dela é que me motiva também. Às vezes quando eu estou relaxando, ela vem e estressa, e eu vou me levando e faço, e lá vai nós. É, irmão. É por isso que Deus muitas das vezes coloca uma pessoa estourada junto com uma tranquila, para poder equilibrar. Porque se for dois estourados, não fica. E se for dois tranquilos também, o negócio não anda. Então Deus sabe equilibrar as coisas. Mas eu passei a conhecer a minha esposa quando eu passei a conviver com ela. Foi da porta para dentro, irmão. Da porta para fora tudo é maravilha, tudo é jardim. Mas da porta para dentro tem dia que é deserto. Da porta para dentro tem dia que é tempestade. Da porta para fora é só céu aberto. É, irmão. Mas da porta para dentro tem céu aberto também, mas tem dia de tempestade. E troveja, irmão. Troveja. Cuidado para não ser eletrocutado. Mas é isso, irmão, que garante a estabilidade da nossa relação. Porque apesar dos altos e baixos, nós conhecemos um Deus que tem nos ensinado a convivermos um com os outros, como eu falei a princípio, suportando-nos uns aos outros em amor. Isso diz respeito ao meu casamento, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Crente que não conhece a Deus, na primeira prova se ofende e vira as costas, se desvia. Mas crente que conhece a Deus é aquele solo fértil que quando a semente cai, ela produz, ela brota, produz, e você, aleluia, frutifica a 100, a 60 e a 30. Tem uma vida produtiva na presença de Deus, porque você sabe da onde vem a semente e quem é aquele que tem o controle da tua situação. Quando Jesus se dirige aos discípulos, ele pergunta de novo, mas agora direcionado a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 15. Aí Simão responde, né, irmão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aqui que está o segredo. Quem você sabe que é Deus? É aqui que está o segredo da tua estabilidade. É você saber com quem você está envolvido. E para isso, irmão, só se relacionando. Não tem jeito. Não adianta eu ler livro a respeito de Deus. O único livro que eu tenho que ler é a Bíblia. Mas livros paralelos, o único que revela Deus de dentro para fora é a Bíblia Sagrada, que mostra o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer, o que é certo, o que é errado. É a Escritura Sagrada. É você saber com quem você está se relacionando.
Se você souber com quem você está relacionando, com quem você está se relacionando, independente da circunstância que você viver, você não vai abrir mão. Você não vai virar as costas. Você não vai se divorciar. Quantas situações eu passei que deu vontade de divorciar, mas depois eu parava para pensar, não, eu amo essa mulher, eu vou ficar com ela. Irmão, não tem esse, irmão, que eu não digo, que nunca passa pela cabeça. Se disser que tem, é 1 em 1 milhão. Mas não é fácil. Mas depois eu entendi, não, eu casei agora, eu vou até o fim, irmão. Até que a morte nos separe, hoje Jesus arrebate. Não tem por onde correr, não. Você está entendendo? Conhecer não é saber, não. Saber é da porta para fora. Conhecer é da porta para dentro. Tem crente e tem gente por aí que não quer conhecer Deus, não. Só quer usufruir dos benefícios que Ele proporciona. É por isso que só quer conhecer Deus da porta para fora. Só quer ficar ouvindo falar. Ouvir falar não alimenta ninguém. O que alimenta, aleluia, é conhecer da porta para dentro. Você vê que no dia de Pentecostes o Espírito Santo não desceu sobre todos que estavam na festa. O Espírito Santo desceu quem estava da porta de casa para dentro, lá no cenáculo, há 10 dias orando e clamando pela promessa do Pai. Para você receber, você tem que buscar e tem que ser da porta para dentro. Esse negócio de querer viver com Deus só da porta para fora é coisa de gente que não tem compromisso, não sabe quem é Deus. Fica vagando por tudo quanto é igreja, colecionando aí carteirinha de membro aí à torta à direita aí, querendo aparecer nos melhores eventos, mas na verdade ele não tem compromisso com nada. Ele tem compromisso só consigo mesmo. Quando o pau quebra, é só Deus na causa. Mas aquele que tem compromisso com Deus, aquele que conhece Deus da porta para dentro, irmão, é diferente. Ele tem raiz. Crente que tem raiz não fica vagando por aí. Ele tem lugar certo. E ele é produtivo. Porque a palavra de Deus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que é prevalecer? É sobrepujar. Sobrepujar é derrotar, é forçar até a pessoa ceder. Porque porta é um instrumento de acesso para guardar, para proteger. Na Cidade Santa não tem janela. A palavra de Deus diz que são 12 portas que ficaram abertas de dia e de noite, sabendo que lá no céu não vai ter noite. Isso está falando do tempo do homem. Mas lá o cordeiro e a lâmpada nunca vai se apagar. Então fala de acesso a coisas ocultas, a coisas que só conhece quem está dentro de casa. Por que eu levantei esse muro aqui e coloquei essas portas? Porque todo mundo que passava quando era baixo metia a cara aqui para dentro para ver o que estava acontecendo. Ainda mais essas casinhas que a porta do banheiro é na reta da porta da saída. Aí, com medo de ver alguma intimidade, eu mandei levantar esse muro aí. Falei para minha esposa até ela tomar atitude, como levantou esse muro aí, e botamos a porta. E mesmo assim, ainda tem gente que mete o olho ali pela brecha, ali, dá uma olhadinha. Aleluia. Querendo saber o que está aqui, o que está acontecendo aqui, o que tem aqui dentro.
O crente que tem intimidade com Deus não se deixa vencer pelas portas do inferno, porque as portas do inferno, elas se abrem para crente que não está na vigilância. É aquele crente viciado em coisas que desagradam o coração de Deus e entra em determinadas áreas, em determinadas páginas, em determinados sites que sabe que não é de Deus. Aí as portas do inferno se abrem para receber ele. Ele vai lá, não vigia nada, achando: Deus está comigo, Deus me perdoa depois. Aí se arrebenta, sabe por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também sem parar. Então toma cuidado com as portas por onde você está entrando, porque a de Deus é só uma, é Cristo Jesus. Tem que ser filho para entrar. Afilhado não entra. Filho bastardo também não entra. É só filho legítimo. Nós fomos adotados por Deus. E temos um registro na presença de Deus. Quem tem esse registro se guarda. Pelo que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque aquele que de Deus é gerado, a si mesmo se conserva e o maligno não lhe toca. A porta do inferno pode estar escancarada, ele passa de largo, porque ele conhece a palavra de Deus que diz: fugir de toda a aparência do mal. A falta do conhecimento tem levado muita gente que se acha sábio segundo os seus próprios olhos a tombarem diante do seu adversário. É por isso que eu intitulei essa mensagem: conhecer não é saber. Tem muita gente que sabe quem é Deus, mas está entrando em portas que não glorificam e nem dignificam a majestade santa. Lembra do capítulo 6 de João, e aqui eu encerro? Jesus começa a pregar, o povo procurando Jesus, acabou de encher a barriga lá na multiplicação dos pães e queriam mais. Não matou a fome não, bando de guloso, queria mais. Procurou Jesus, atravessou o rio Tiberíades, cantou: mestre, eu estava te procurando. Aí Jesus responde: vocês me procuram não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram do pão e se saciaram. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo que permanece, o qual Deus, o Pai, selou o Filho para vos dar. Jesus falou: para de me procurar para encher a barriga e começa a assumir compromisso comigo. Quando Jesus começou a falar, irmão, terminou o sermão e falaram: esse discurso é duro, quem pode suportar isso? Jesus falou: por isso que eu vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Aleluia. Aí no versículo 66 está escrito lá: e muitos dos seus discípulos que o seguiam já não seguiam mais e viraram-lhe as costas. Aí ele torna para os discípulos: e vós quereis retirar-vos também? Quem toma a palavra? O mesmo que declarou que ele era o Filho do Deus vivo, o Cristo. Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reafirmou o seu testemunho. Porque quem conhece Deus, passa o tempo que for, continua o mesmo amor. Eu digo isso na minha relação: quanto mais o tempo passa, mais eu amo a mulher que eu tenho. Eu não consigo enjoar dela não, irmão. Mesmo às vezes enjoada, naqueles dias, aquela coisa, mas eu continuo amando. Eu sempre falo para ela: amor, eu continuo te amando como no dia que eu te conheci. Eu conto detalhes do dia, ela não lembra direito, mas eu conto detalhes do dia que eu conheci ela. Desde a primeira vez que eu a vi até o dia que eu tive o primeiro contato íntimo com ela, que foi aquele beijo embaixo daquela bandeira. Aí, meu irmão,
Acabou. Não deu outra, agora eu vou casar, não tem jeito não. Porque comigo é só casar, hein? Tem essa de ficar namorinho. Não, casar. Não quero casar. Não, vou casar. Você vai casar comigo. Deixa eu resolver minha vida que a gente vai casar. E casamos, irmão. Casamos. Eu não enjoo, não. Porque quando a gente conhece, irmão, é diferente. Tem casal moderno aí, né, que tem uma vida platônica, né? Um vive na sua casa, outro vive na outra casa e diz que isso é amor. Mas volta e meia a tentação bate, algumas coisas irregulares acontecem e dá ruim. Sabe por quê? Porque conhecimento fala de intimidade. Quem tem intimidade tem que estar junto. Esse negócio de intimidade e estar separado não é de Deus não, irmão. Sinto muito te dizer. Mas cedo ou mais tarde o diabo vai entrar. Ou você vai entrar pela porta do diabo, sem vigiar. Porque o diabo vai te oferecer o que está faltando na tua vida, para tentar te completar. Por isso que Jesus disse: contra a minha igreja, isto é, aquele que está registrado no meu nome, aquele que tem intimidade comigo, aquele que verdadeiramente, não só da boca para fora, mas em demonstração, como diz Paulo, não com palavra persuasiva, mas em demonstração do Espírito de poder, contra esse, as portas do inferno podem até escancarar, mas não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Vai ficar aberta para quem quiser. Quem quiser entra. Eu não vou entrar, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém? Coloque-se de pé. Conhecer não é saber. Tem muita gente que sabe, mas não conhece. E mesmo sabendo quem é minha esposa, eu não conheço ela num todo. Só quem conhece ela do lado de dentro é Deus. Só quem me conhece do lado de dentro é Deus. Só quem te conhece do lado de dentro é Deus. Nem você mesmo se conhece. Tem situações que a gente não sabe do que é capaz até que nós estejamos na situação. Aí a gente passa a se conhecer melhor. Por isso que Deus te prova, para você conhecer quem você é como Ele te conhece. Aí você diz: eu sou fervoroso, achando que eu me conheço. Quando vê a prova, fica murcho. Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Quem conhece busca estabilidade com Deus. Aleluia. Paulo declara, mais uma vez falo e reafirmo a Timóteo: porque eu sei em quem eu tenho crido. Crer subtende também conhecer. Porque para eu acreditar em você, eu tenho que te conhecer primeiro. Eu não vou acreditar em quem eu não conheço. Eu não vou acreditar em quem eu não conheço. Então, para eu acreditar no que você está falando, eu tenho que te conhecer pelo menos um pouco. Porque o nosso conhecimento de Deus nunca vai ser total, sempre vai ser parcial. Paulo diz: o que hoje nós vemos, nós conhecemos, capítulo 13 de 1 Coríntios, falando sobre o amor. O que hoje conhecemos de Deus, em parte, naquele dia, que dia? Do arrebatamento, conheceremos num todo, da mesma forma como dele nós somos conhecidos. O bom pastor, ele conhece os que são seus, e dos seus ele é conhecido. É por isso que você não sai daqui, porque você conhece o Deus que está aqui e te colocou aqui. Porque se você fosse outro, você poderia procurar uma outra igreja mais numerosa em termos de membro. Mas por que você está aqui até hoje? Já faz um ano. Porque você sabe que Deus está aqui, foi Ele que te colocou. Então, se você conhece a vontade dele e ele tem falado contigo, é o que tem te mantido até hoje. Amém, amados? É por isso que eu também não desisto. Apesar das dificuldades e das lutas, estamos aqui e Deus tem sido fiel para conosco. E vai continuar
Porque ainda que sejamos infiéis, disse Paulo a Timóteo, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. Amém? Conhecer não é saber. Deus abençoa a tua igreja. Tu efetuaste grande livramento nessa noite. Porque tu és o bom pastor. Tu não és o mercenário que larga as ovelhas na boca do lobo, do urso e do leão. Tu és o Deus que luta pelas tuas ovelhas e, se preciso for, até mata pelas tuas ovelhas. Por isso, Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha abençoar e recompensar o teu rebanho, tanto o rebanho que está te adorando presencialmente, quanto os que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor venha trazer o gozo do teu espírito a este coração. Aonde a angústia tentou, Senhor, habitar, a tua alegria venha, Senhor, dispersar, ó Deus, esta angústia e trazer, ó Deus, plena satisfação espiritual a este coração, para que a depressão não encontre, Senhor, guarida e nem brecha para dominar, mas que a tua presença faça com que essa pessoa entenda que ela não está só. Pai, eu te peço, tu és o libertador. Confirma a tua palavra. E que o gozo da tua presença venha guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em ti. E que o Senhor nos conserve de pé até o dia em que a trombeta tocará, o céu como um livro desenrolará e nós formos arrebatados e transformados segundo a tua imagem, para podermos te contemplar da forma como tu és. Deus, eu te peço, e assim eu abençoo a tua igreja, lavada e remida pelo sangue do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.